Olha, meus irmãos, a mensagem de hoje é para mudar a vida de todas as pessoas. Nós vamos ver hoje que quando um líder está em pecado, todo o povo sofre. Isso acontece em casa, quando alguém está em pecado. Isso acontece na igreja, quando o líder está em pecado. Isso acontece em qualquer parte. E eu queria que você fosse comigo para o primeiro livro de Samuel. É um ensino muito esclarecedor. Eu acredito, tenho certeza que a sua vida será diferente a partir de hoje, depois desse estudo. O livro de Samuel começa relatando sobre o nascimento deste profeta de Deus. Sua mãe era estéril, clamou a Deus. O sacerdote da época, chamado Eli, quando a viu orando no templo, até enxotou, pensando que ela estivesse embriagada. Eli era o homem de Deus. Ele propriamente não estava em pecado, mas ele estava encobrindo o pecado dos filhos. E quem encobre o pecado dos outros, em pecado está. E isto fez com que a nação de Israel perdesse batalhas. Aqui no livro, primeiro livro de Samuel, nós temos alguns relatos dos filhos de Eli errando, pecando. No capítulo 2, versículo 12, diz assim, primeiro livro de Samuel 2, versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Que tristeza! Ele, um grande homem de Deus, já estava velho, agora tinha 98 anos, e permitiu, não ensinou os seus filhos o caminho de Deus, e o Espírito Santo mandou que registrassem, que os filhos de Eli eram filhos de Belial, do diabo, e não conheciam a Deus. Eu pergunto, seus filhos conhecem a Deus? Servem a Deus? A sua família está na arca da salvação? Ou o inimigo vai usá-los? Os versículos seguintes mostram ele desrespeitando as oferendas que se faziam a Deus naquela época. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler alguns, senão a gente vai ficar aqui muitas horas. Versículo 17 diz no mesmo capítulo: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quando o líder acoita pecado, é como se estivesse em pecado, e toda a congregação sofre. Quando o chefe de família está em pecado, toda a família sofre. E este é um dos meios que o diabo tem usado para fazer muita gente sofrer. Versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da congregação. Um dos erros desse homem não era ser velho em idade, mas era ser velho na fé. E isso é muito importante. Envelhecer, todos nós estamos envelhecendo, iremos envelhecer. Eu hoje já estou com 59, um dia desse eu andava de calça curta, brincando. A vida passa muito rápido. Daqui uns anos estarei bem madurinho, nem aqui estarei, muitos de vocês também não estarão. Agora, quando a pessoa envelhece na fé, ela começa a achar que não tem problema uma coisa, não tem problema outra coisa. Começa a dar desculpas, julga até que certos pecados que ela pratica não são pecados, são excesso de zelo dos religiosos. Eli estava nessa. Versículo 18 diz, 23 melhor dizendo: e disse-lhes, ele falando com os filhos: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios.
Deus levanta um profeta, estou só resumindo. O profeta diz para Eli o que iria acontecer com ele, com os seus filhos, que de uma vez seriam mortos. E o Eli foi deixando a coisa para lá. Numa dessas declarações, está no capítulo 3, versículo 13, o Senhor diz assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O erro dele não foi repreender os seus filhos. O que é que aconteceu? Samuel era um jovem, estava começando no ministério e deu uma palavra. O Eli estava vivo ainda. Deus queria que o povo de Israel se libertasse do jugo dos filisteus, que estava oprimindo o povo de Israel. Esse povo sempre foi uma aprovação para o povo de Israel. Capítulo 4, versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Que tristeza! Saíram à batalha contra o inimigo e perderam 4.000 homens. Eles não aguentaram. Choraram, suplicaram, disseram: Deus, por que isso? O que aconteceu? O Senhor nos entregou na mão dos filisteus, e um dentre eles, versículo 3 diz assim: tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E um dentre eles deu a sugestão, e tomaram a decisão: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre de nossos inimigos. A arca era um caixote de madeira consagrado. Ali dentro estava a presença de Deus. Você depois vai ler isso em casa, os capítulos 4, 5 e 6. Você vai ver que poder havia naquela arca. Ela simbolizava o Evangelho, a palavra de Deus que foi nos dada. Na palavra de Deus, no Evangelho, está o poder de Deus. Mas eu vou repetir: quando o líder está em pecado, sofre toda a nação. A palavra que tem poder não opera. O Evangelho fica de mãos atadas. A arca tinha poder. E eles então disseram: vamos buscar em Siló a arca, para ela estar conosco, Deus estará conosco. E buscaram. Versículo 5 agora. Os filhos de Eli vieram com a arca também. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Gritaria pura. Isso acontece na igreja. Isso acontece em casa. O pecado inibe a operação do poder de Deus. A mensagem é boa, todo mundo se alegra, aleluia, aleluia. A terra estremeceu de tanto louvor. Os filisteus, quando ouviram, você pode ler os versículos seguintes, você vai ver que eles ficaram com medo. O que houve? No arraial dos israelitas, que é isso? Tu serás, ai de nós, porque o Deus dos céus está com eles agora. Aparentemente estava. A gritaria foi grande. Deus não quer que a gente viva gritando, Deus quer entendimento. Gritaram muito,
Então, estão preparados? Estamos preparados. Versículo 10 agora. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Que tristeza. 4 caíram na primeira batalha, na segunda com a arca que tinha o poder de Deus, que eles louvaram a Deus de tal maneira que a terra estremeceu. Perderam a segunda batalha e caíram 30.000 pessoas. Pior, versículo seguinte: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Os filisteus pegaram a arca e levaram para a terra deles. Veio um cidadão correndo, o Eli estava numa cadeira na entrada da casa dele lá. O cidadão chegou, quando deu a notícia, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu também. E a arca foi para a terra dos filisteus. Israel vencido, humilhado. O sacerdote encobriu o pecado dos filhos. Pecado é uma coisa séria. Não carregue o pecado com você. O pecado é uma porta aberta que a pessoa abre para o diabo entrar, ele entra e destrói. A Bíblia diz do pecado de adultério: por causa de uma mulher prostituta, o homem passa a pedir bocado de pão. Eu era menino quando eu li esse versículo. E menino no interior fica sabendo de tudo, que os velhos ficam conversando, fica perto e ouve. E eu sabia que um cidadão estava num caso extraconjugal. Vou ver a palavra de Deus se cumprir, e se cumpria. E a falência, derrota. Pecado não presta, meu irmão. Agora a arca foi. E a arca não fez nada, fez. Os filisteus tiveram a maior decepção. Levaram e colocaram a arca no templo do Deus dele, Dagon. No outro dia chegaram, o Dagon, aquele ídolo grande, estava com cara no chão diante da arca. Não acreditaram. Levantaram o Dagon, amarraram ele bem, foram dormir. No outro dia chegaram, não acreditaram. As mãos do Dagon e a cabeça tinham sido cortadas, estava lá no limiar. Mas onde 5 cidades principais enchiam dos filisteus, onde a arca de Deus era levada nessa cidade, os homens todos contraíam hemorroidas, todos, e morriam. Ratos apareciam na plantação. Ei, tira daqui e leva para a cidade. E lá ia desse jeito. Um deles disse: olha, nós temos que devolver essa arca. Consultaram os sábios lá, vamos fazer hemorroidas de ouro, simbolizando, e dar de oferta para o Deus de Israel. Um para cada cidade principal, e fizeram. Vamos fazer ratos de ouro. Isso é lindo, essa história. Pegaram um carro de boi com umas vacas que nunca tinham trabalhado em carro de boi, e não eram treinadas, e disseram: como é que nós sabemos que realmente é isso? Solte as vacas com um carro de boi com a arca dentro, e se elas subirem pelo caminho tal para Israel, é Deus dirigindo. Puseram as vacas, colocaram a arca, as vacas começaram a berrar, ninguém tocando ela, subiram exatamente para lá. É Deus. Nós estamos em pecado, os filisteus disseram. Chegaram e entregaram a arca em Bet-Semens, a cidade de Josué. O pessoal ficou feliz. E morreram 70. Foram olhar dentro da arca o que havia. Não podia. Tinha a palavra de Deus. Eles com esse poder perdendo guerra. Estou correndo aqui para você chegar lá, capítulo 7 agora. Leia depois em casa, você tem que ler a Bíblia, é gostoso, pessoal. Você fica lendo romance fedorento aí, cheio de pecado. Isso aqui é coisa linda. Isso faz você se levantar. Quer ler um grande romance? Lê Ruth, lê Esther.
Só faz bem ao coração. E tem gente que nunca leu. Capítulo 7. Aí o pessoal de Bet-Semes pediu para levar a arca para Quiriate Jearim. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu o quê? Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram. Presta atenção nisso. Isso aqui é uma verdade. A arca com o poder ficou no território de Israel, em Quiriate Jearim, mas ficou tantos dias que o pessoal, sabendo que ali estava o poder, não foi buscar a arca do Senhor. Lá estava a arca, lá estava o poder. Mais ou menos como muita gente sabe que no Evangelho está o poder de Deus, está cansado de tanto sofrimento, tanta derrota, tanto problema, mas não decide buscar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma consagração, vou fechar o meu quarto, vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus tudo. Vou confessar os meus pecados, pedir a absolvição deles, perdão completo, vou pedir direção, vou me mudar. E sabe que Deus faz isso, mas a pessoa fica presa, fica derrotada, não se levanta, não vai buscar a sua libertação. Passaram-se tantos dias, sabe quantos dias? Finalzinho do versículo. Que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos, irmãos. A arca ficou em Quiriate Jearim e as pessoas, sofriam. Podiam ir buscar a arca. Agora começaram a clamar a Deus. Quando um povo começa a orar, esse povo vai ser transformado. Começaram a clamar o Senhor. Não tinha mais Eli como sacerdote, que encobriu o pecado dos filhos, coisa grave. Não importa se é filho que for, pecou, tem que tirar. Samuel entra diante de Deus e Deus explica a Samuel. E Samuel dá a mensagem da transformação. Não tem o barulho, mas tem a transformação. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 5 coisas que eles tinham de fazer. Eles teriam de converter-se de todo o coração ao Senhor. Conversão só existe quando ela é de todo o coração. Enquanto você esconde um pecado, porque isso vai lhe envergonhar, porque isso pode lhe dar um prejuízo, Deus não pode lhe perdoar. E o diabo pode ter gritaria, pode ter lágrimas, mas não tem mudança. Samuel diz: vocês têm de converter-se de todo o coração. Segunda coisa que Samuel disse, e isso é mensagem para mim e para você: tirai dentre vós os deuses estranhos. Missionário, eu não tenho Deus estranho, você que pensa. Tudo aquilo que você teme, que você se subordina, se curva, torna-se num Deus estranho para você, porque Deus não é. Tudo que você tem medo ou respeita, somente o Senhor é Deus, o resto é patifaria. Todo pecado que você pratica torna-se num Deus estranho na sua vida. Você é servo dele. Quanta gente
A cabeça que ninguém vê só tem sujeira. Quantas pessoas estão com as mãos cheias de coisas desonestas? Ah, mas o meu empregador me paga pouco. Então mude de emprego. Mas não mude de procedimento, não vá ser desonesto. Ah, mas a minha mulher não quer mais nada comigo, o meu marido não me procura. Ore a Deus. Não caia nessa do demônio, que Deus entende o seu problema. Entende não. A sensualidade torna-se um Deus estranho. A libertinagem torna-se um Deus estranho. O que é que está dominando a sua vida? Quando você está com o seu cônjuge, quem é que está na sua mente? É ele, é ela ou uma terceira pessoa? Isso é adultério. É um Deus estranho. Tem de tirar. Tem de limpar. Deus não pode operar. E pior, o diabo pode. Deus não pode operar para o bem, mas o diabo pode para o mal. E você sabe disso, está deixando. Samuel disse, vocês têm que tirar os deuses estranhos. E também, terceira coisa, os astarotes. Aqueles ídolos que os seus pais tiveram e que você ainda tem respeito, que você se curva, que você tem aquele medo, sei lá, tem que tirar, meu irmão. Depois, quarta coisa, tirar os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor. Eu vou para a casa de Deus, não é porque eu estou doente, não é porque eu estou com um problema financeiro, é porque eu estou preparando o meu coração para Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te diante do Senhor aprovado como obreiro, coração preparado. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a tua missão? O que o Senhor está planejando para mim? Prepare o seu coração ao Senhor. Nós nos preparamos para as profissões, para viver em sociedade. Eu fui convidado a um jantar de gala, eu não sei como é que eu faço na mesa lá, eu vejo que eles colocam duas facas e 2 garfos, me ensina, está se preparando, eu não quero ter dar mancada. Os talheres menores são para a entrada, para a salada, os maiores são para o prato principal, e aqueles outros ali, aqueles são para a sobremesa. Muito obrigado, me preparei. Quando a pessoa fizer comigo, o que eu faço? Como é que eu respondo? Mas para Deus ninguém quer preparar. Lá no emprego, tem empresas que ensinam como é que se faz um currículo, como é que se faz a entrevista. Não, eu quero aprender, que eu não quero perder o emprego, mas ninguém está se preparando para a grande entrevista com o Senhor. Preparai o coração para o Senhor. Quinta coisa, e servi a Ele só. Nós não podemos servir a outros deuses, a outras coisas. Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O resto é para passar fogo. Mas nós não servimos só a Deus. Estamos bem na igreja, cheio de aleluia, glória a Deus, sentimos o mal, vamos no médico, o doutor nos dá um diagnóstico, verdadeiro, aquilo ali está acontecendo. Ao invés de nós apresentarmos a Deus, Deus, quer a mudança disso, porque o Senhor é o meu Deus e é maior do que esse sofrimento, ficamos com medo, meu Deus, e agora, o que será de mim? Esquecemos Deus, passamos a servir a um Deus estranho. Eles aceitaram. E começaram então, versículo 6 diz, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa.
Quer dizer, estavam ali se acertando com Deus. Samuel estava ajudando eles, julgando, sim, você tem que devolver, você tem que se arrepender, isso não é correto e tal. Quando eles estavam buscando a Deus, os filisteus vieram. É uma lição que Deus nos dá. Missionário, eu me propus buscar o Senhor, eu comecei a orar, não é que as coisas ficaram piores? E o que você fez? Aí eu parei. O diabo sabe exatamente como tira você da bênção. É só ele engrossar um pouquinho mais o caldo ali, apertar mais um fogo, que você sai correndo igual rato de navio. Quando o navio vai afundar, os primeiros que pulam nas águas são os ratos. E tem cristão que é assim. Não, eu começo a orar, puxa, começa o problema lá em casa, então eu vou orar, eu vou resolver a situação. Isso é uma normalidade? Que negócio é esse? O que eu estou buscando a Deus, as coisas vêm? Eles começaram a buscar a Deus e veja o que aconteceu. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Eles, quando ouviram que os filisteus vieram, ficaram com medo, temeram. Fizeram certo que pediram oração a Samuel. Mas o que é o ponto aqui, é que quase sempre, em muitos casos sempre, quando estamos buscando a Deus, o diabo tenta fazer alguma coisa para nos tirar da presença de Deus. Na sua vida, você está assistindo televisão lá, está 1 hora, 2, vai orar, está tudo bem, dobra o joelho, missionário não aguenta 5 minutos, começa a abrir a boca, dá um sono. Já aconteceu isso com você? Joelho dói, né? Você lembra de uma coisa que fez, tem que fazer, tem que dar um telefonema, eu vou adotar, você deixa falar com Deus para anotar aquele recado? A maioria faz isso. Está entrando na presença de Deus, ai meu Deus, momentinho, amanhã eu tenho que pagar a conta, não sei qual. É demônio, pessoal. Eles estavam buscando a Deus, os filisteus vieram, ficaram amedrontados, pediram ao Samuel, foi a sorte deles, versículo 8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Versículo 9, Samuel faz a oferenda. 10, agora que é o bonito. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Que maldade, nem respeitaram. Eles estavam buscando a Deus e os filisteus chegaram à peleja. Mas o nosso Deus não dorme. O nosso Deus cuida daqueles que são dele. O nosso Deus toma conta dos mínimos detalhes. Veja o que aconteceu. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Só houve trovões sobre os filisteus, sobre os israelitas não houve. Eles estavam na presença de Deus, Deus não ia tirá-los da presença. Os outros vinham com maldade. Vamos aproveitar que eles estão intertidos, eles estão lá concentrados na adoração de Deus dele, e os ataquemos. Mas foi tanto trovão que eles nunca viram coisa igual. Oh, meu irmão, Deus tem esses trovões guardados. O estoque de Deus não terminou. Deus pode trovejar sobre o demônio do câncer, do divórcio, da miséria que entrou na sua vida, na sua família. Sirva a Deus. Foram trovões violentíssimos que eles nunca ouviram coisa igual antes. Ficaram aterrados, ficaram amedrontados, não saiu do lugar, todo mundo com medo, e era cada relâmpago, cada tiro, cada barulho. Acabou o holocausto, vieram os filhos de Israel e os derrotaram, eles foram vencidos. Eli perdeu a batalha porque estava em pecado. Samuel não perdeu porque era um servo de Deus. Que
tipo de pessoa você quer ser na vida? Um Eli envelhecido que cobre os pecados da família, todo mundo errado. Ô Ana, mãe de Samuel, você está bêbada, sai da igreja. Só porque ela orava ali tremendamente, parecia um santarrão. Os filhos não, deitavam com as prostitutas, roubavam do povo. Filhinho amados, não façam isso, não é direito, continue o trabalho de vocês. Foi julgado. Temos que abrir os olhos, porque maldição sem causa não se cumpre. É preciso rasgar o coração diante do Senhor, porque esse Deus tem a mesma maneira de agir. Ele tem trovões que vão colocar sobre esses demônios que andam atacando a sua família. Eles não vão aguentar. O celeiro de Deus está cheio de trovões lá, não diminuiu nada. E são tão violentos que eles nunca ouviram coisa igual. E vai vir sobre eles. Deus tem os seus modos estranhos de livrar o seu povo. E quer livrar a mim, quer livrar a você. Meu irmão, hoje é nosso dia de passar por essa transformação. Eles conseguiram, versículo 11, os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Tem mais. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja o versículo agora 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Um ato só fez com que a mão de Deus ficasse a favor do povo de Deus durante todo o dia do profeta Samuel. Enquanto Samuel foi sacerdote, foi profeta e agiu na função de rei, porque era o ministério dele, e foi muito tempo, nunca mais os filisteus se meteram a besta naquele território, e nunca mais a mão de Deus deixou de agir. Eles só voltaram a fustigar Israel quando Samuel morreu. Eles pediram e Deus deu o rei Saul. Samuel ainda estava vivo quando deu, e Deus não queria dar um rei para eles, mas eles queriam ter a mesma coisa que as outras nações tinham, queriam imitar, queriam ser iguais às outras nações. Deus disse: não é isso que eu quero para vocês. Aí os filisteus vieram, porque pegou o fraco Saul, e só o Davi depois que deu a costa nos filisteus que eles mereciam. Meu irmão, lições temos demais aqui hoje, e Deus manda falar isso para você. Converta-se ao Senhor de todo o seu coração. Não adianta barulho, gritaria. Não, eu vou na igreja, faço um sacudimento, grito e sai tudo bem. Sai não. Você precisa rasgar o seu coração, converter de todo o coração, tirar os deuses estranhos, tirar os ídolos físicos ou mentais que existem na sua vida. Você precisa preparar o seu coração para o Senhor. Você precisa servir a Ele só. Ele vai lhe dar vitória. Não adianta o inimigo vir, porque quando a mão de Deus está do nosso lado, nós temos tudo. Antes, 2 derrotas, 4.000 homens, mais 30.000 perderam a vida. Agora não. Agora havia um homem que sabia colocar o povo diante de Deus. Resultado, esse povo saiu vitorioso. Esse povo não perdeu a batalha. E Deus quer que você seja vitorioso. Esse é o recado que Ele manda para você. E se você agir na palavra de Deus, durante todos os dias da sua vida, a mão do Senhor vai ser a seu favor. O inimigo não vai tocar em você nem nos seus. Isso é bonito. Enquanto você viver, a mão do Senhor será. Esse versículo 13 aqui do capítulo 7 é demais. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel,
porquanto a mão do Senhor contra os filisteus, ou quando foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel. Era só eles pensarem lá na terra deles: vamos invadir Israel, a mão de Deus já agia. Não dá não, nós não podemos mexer com esse povo. Esse povo é o povo de Jesus, que ele não está podendo guardar, porque esse povo tem feito muito barulho, mas não tem se convertido de todo o coração, não tem tirado os deuses estranhos. Tem que tirar, meu irmão. Se você foi pego pelo espírito do adultério, talvez você não caiu ainda fisicamente, você está numa paixão tremenda. Você está na rua, vê uma pessoa igual, chama a sua atenção. Isso é paixão. Você lê um nome igual, lembra daquela pessoa. Você vê uma roupa bonita numa loja, ficaria bonita se na pessoa tal, né? Você está fisgado por esse demônio. Ele tomou conta de você. Seu pensamento é sobre aquela pessoa. Entrou na sua vida. Como é que eu me liberto disso, missionário? Corra antes que seja tarde. Tire esse Deus estranho. Deus, eu vou lhe confessar. Não omita nada. Conta detalhes. Isto é a paixão da minha vida. Sou sincero, tenho gostado, tenho sonhado, tenho planejado tudo. Isso é sujeira, Deus, eu não quero. Tira! E Deus vai tirar. Se não for assim, esse demônio vai derrotar você. E não pense você que o diabo é amigo de alguma pessoa. Cidadão consegue aquela mulher que diz que é um avião. Poxa, o diabo é bom, nada, vai pagar um preço caro. Ela consegue aquele galã. Poxa, o diabo é bom, nada, vai pagar um preço caro. O que o diabo fizer para uma pessoa, ele cobra milhares de vezes mais caro depois. Não queira nada do diabo. O segredo é converter-se o Senhor de todo o coração. Todo. É tirar o Deus estranho, tirar o ídolo, preparar o coração para o Senhor e servir a Ele só. Meu caso não é com a religião, com a igreja alguma. O meu caso é com a santa palavra de Deus. Eu vou servir essa palavra. Faça isso e você será uma bênção. Amém? Vamos ficar de pé agora? Pode aplaudir a Jesus, que Ele merece. Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor quer mais do que o seu aplauso. Ele quer agora que você entre numa aliança com Ele. Abra o seu coração. Se você já caiu e tem um amante ou uma amante, agora você vai pedir a Deus para te tirar essa praga da sua vida. Se você é namorado ou noivo e está em relacionamento íntimo, isso chama fornicação, e os fornicadores não herdarão o reino de Deus, vão provar a segunda morte. Pede a Deus para lhe limpar agora. A menos que você quer que o diabo faça festa na sua vida. Você quer mudar, é agora. Se você tem sido desonesto, diga: Deus, nunca mais eu porei a mão na desonestidade. Tenho usado drogas, a mesma coisa. Esse é o momento de santificação. Curve a cabeça e feche os olhos. Você não é salvo ainda, missionário, eu ainda verdadeiramente não dei a minha vida para Jesus. Então diga: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti para entregar a minha vida em Tuas mãos e receber o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Senhor, eu te peço, salva-me agora. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. A minha vida eu entrego a Ti. Eu a deposito em Tuas mãos. Quem quer o perdão dos pecados, diga: Senhor, eu venho confessar todos os pecados que eu tenho praticado por pensamentos,
palavras, atos, consciente, inconscientemente, desejos, tudo de errado que eu tenho praticado. E eu te peço, perdoa-me, lava-me no sangue de Jesus. Muito obrigado. Deixa o missionário abençoar você. Pai, como ministro do Evangelho, eu declaro que todos que aceitaram a Jesus como Salvador estão salvos. Todos, ó Deus, que confessaram os pecados estão perdoados. A vida mudou-se por completo para eles. Nasceram de novo em o nome de Jesus Cristo.